Olá, queridos, sejam bem-vindos às Meditações Diárias Comunicando Jesus. Vamos para mais um dia na presença de Deus, um grande presente que você ganhou e eu também, um dia a mais. Então, juntos, nós podemos compartilhar preciosas promessas que Deus nos deixou através da sua palavra. Vamos orar? Pedimos a Deus inspiração nesse momento para entendermos o recado que Ele tem para nós nesse dia, em nome de Jesus. Amém. Queridos, pegue a sua Bíblia, livro de Mateus, capítulo 12, versículo 31, encontra-se um verso muito importante e exortante. Diz o seguinte: por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Queridos, muita gente tem vivido um dilema com esse tema. Pecado contra o Espírito Santo. E quando leem esse texto bíblico de hoje, ficam ainda mais preocupados. Será que eu já pequei contra o Espírito Santo? Você conhece alguém que já pecou contra o Espírito Santo? Sim ou não? Olhando para trás, na trajetória da sua vida, você se lembra de, em algum momento, pecando, desacatando, insultando o Espírito Santo? Ok, mesmo que isso houvesse acontecido e se você tivesse se arrependido genuinamente, você teria sido perdoado. O pecado imperdoável contra o Espírito Santo, ao qual a Bíblia se refere, é aquele pecado que você não admite ser perdoado. Para se receber perdão dos pecados, existe pelo menos 3 regras delas, que é arrepender-se, pedir perdão e aceitar ser perdoado. Agora, 3 passos também podem levar uma pessoa a cometer o pecado imperdoável. Livro de Efésios, na Bíblia, capítulo 4, versículo 30, vai dizer que é pela continuação consciente e premeditada dos nossos atos maus que nós chegamos a entristecer o Espírito Santo. Esse é um passo, entristecer o Espírito Santo. Segundo passo, o Espírito Santo tem a função de chamar o ser humano ao arrependimento. E a resistência a esse chamado entristece o Espírito Santo. Entristecer, resistir. Isso está confirmado no livro de Atos, capítulo 7, versículo 51. E o terceiro passo, queridos, o homem que ao invés de invocar, clamar o Espírito Santo, ele suprime, ele expulsa o Espírito Santo do seu coração, ele fica insensível automaticamente. Ele fica insensível à voz e certamente que chegará um ponto que o Espírito Santo vai se afastar. Livro de Efésios, capítulo 4, versículo 19. E livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19. 3 passos que, se verdadeiramente dados, podem levar o homem a cometer o pecado imperdoável. Entristecer o Espírito Santo, resistir o Espírito Santo e apagá-lo da sua mente. Agindo assim, o pecador se posiciona de uma tal maneira que ele não dá margem para ser alcançado. Poderíamos definir o pecado contra o Espírito Santo como sendo o pecado pelo qual o homem não se arrepende e vai até o último dia da sua vida de coração endurecido. Mas se o pecador está preocupado se já cometeu tal pecado, essa é uma característica de que o Espírito Santo ainda está trabalhando na sua vida. Se um pecador se desligar do Espírito Santo, evidentemente que não haverá uma conexão que será usada para comunicar os apelos incansáveis do Espírito. Pecados normais do dia a dia são faltas esporádicas e impensáveis às vezes. Pecados que não deram tempo para o homem decidir, teve que tomar uma decisão muito rápida. E ele acabou por optar em pecar, infelizmente. Mas se arrependeu o mais rápido possível e voltou para Deus. O pecado imperdoável é um pecado para a morte. A melhor prova de que alguém não cometeu o pecado imperdoável é de que ele esteja sentindo o chamado de Deus ao arrependimento e que o seu coração esteja sensível à voz do Senhor.
Se você sente, queridos, que foi longe, que por vezes resistiu ao chamado do Espírito para voltar a viver uma vida de amizade com Deus, então, volte enquanto é tempo. Se você está sentindo isso, volte. Volte enquanto o Espírito Santo está trabalhando para resgatar você. Um dia, uma hora, 2 horas, uma tarde, ou amanhã, pode ser tarde demais. O momento é sempre agora. O pecado contra o Espírito Santo de Deus existe. Mas que não seja você e nem eu a cometer esse erro imperdoável. Que o Espírito de Deus possa, nesse dia, continuar insistindo com o seu coração a não se distanciar mais dele e a voltar antes que seja tarde demais. Que Deus te abençoe nesse dia. Amém.